Bora, galera! Hoje vamos falar sobre Baki the Grappler e Tekken 8. Mas o que essas franquias têm a ver? Nada, a princípio. Mas no dia 24 de maio de 2026 foi anunciado nada mais, nada menos do que o Jiro Hama. Para quem não sabe, o Jiro Hama é um dos grandes antagonistas do Baki the Grappler. Baki é o protagonista e o seu pai é um grande artista marcial. E no intuito de transformar seu filho numa máquina de luta e ser possivelmente um dos grandes desafios de sua vida, ele deu a Baki um grande treinamento, fez ele passar por muitas coisas, colocou várias provas no seu caminho, inclusive matou a mãe de Baki para que ele se tornasse um grande lutador e no futuro o enfrentasse. Então, esse mangá é escrito por Keisuke Tadaki e ele é muito excêntrico. Para quem acompanha tanto o mangá ou o anime, você pode perceber que apesar dele seguir alguns clichês do mangá shonen, ele tem lá suas particularidades. Inclusive, eu acho que uma das coisas mais geniais da franquia Baki, mangá e anime, é a forma de demonstrar a força. Por muitas vezes, se você for ver a animação da Marvel, ou da DC, ou até outro anime, outra franquia de anime, você vai perceber que muitas vezes demonstração de força é um personagem tomar um soco e sair atravessando várias paredes de concreto. Porém, Baki tem formas peculiares de demonstrar isso. Para você ter ideia, o Jiro Hama, ele é capaz de só de olhar para a pessoa saber se ele está com uma doença, se está com câncer, expectativa de vida, que é uma forma diferente de você de ver o personagem mostrando sua força. Certa feita também, o Jiro Hama foi jogar aquele Jokenpô, aquele pedra, tesoura e papel aqui para nossa terra Tupiniquim, com seu filho Baki. E na hora que eles jogaram, o Baki jogou pedra e o Jiro Hama jogou tesoura. E o Baki comemorou antecipadamente. Ah, eu ganhei. Pedra ganha de tesoura. E o Jiro Hama simplesmente pegou com seus dedos, foi na mão do Baki e amassou a mão dele. E ele disse, algumas tesouras cortam tudo. Então você vê que nesse mangá e anime, por consequência, tem um jeito peculiar de demonstrar a força. É uma das grandes paradas dessa obra, que é bem peculiar. E, felizmente, essa franquia está chegando agora nas das maiores franquias de luta do nosso tempo, que é Tekken 8. Tekken 8 aí é o grande precursor, é o grande representante de jogos de luta 3D. E estava precisando de uma sacudida, para ser sincero. Essa terceira temporada a gente vai receber a Kunimitsu, o Bob e o Roger Jr., que não é lá os personagens mais carismáticos. Desse trio aqui, eu gosto mais do Bob. Pra ser sincero, eu não tenho tanto conhecimento que essa Kunimitsu, né? Ainda prefiro Yoshimitsu. Mas também é uma personagem legalzinha. Mas, pô, o que aconteceu com o Bruce? Eu sei que já tem um representante do Muay Thai, né? Que é o Fakuran. Mas, pô, tem tanto personagem pra sair e colocar esse roster. Mas, enfim, só de anunciar o Jiro Hama, a gente percebe que a estratégia da Namco é dar uma sacudida no Tekken 8, que ultimamente vem recebendo muitas críticas, questão de balanceamento, até os próprios personagens, até o próprio sistema de luta, ele não favorece muito, parece que Tekken está tentando ser muita coisa ao mesmo tempo. A verdade é que a partir do Tekken 7, a Namco está colocando muitas ferramentas de jogo 2D em um jogo de 3D. Inclusive não havia especial, não havia barra, era simplesmente dois caras saindo na mão. E eles estão colocando mais ferramentas no Tekken. Eu estou sentindo que a grande reclamação do público desse jogo em particular é um certo inchamento, nem sei se essa palavra existe. Tá tendo ferramentas demais e isso torna o jogo mais difícil. Não que o Tekken seja um jogo fácil, ele, apesar de você pegar o Edge e apertar qualquer botão e sair dando especial, combo e o caralho, Tekken tem uma grande profundidade. Se você for estudar um personagem a fundo, você terá grande dificuldade. Inclusive, com a pouca experiência que eu tenho com o Tekken, se você quer iniciar nesse jogo, primeiro, jogo de luta é difícil. Ele tem uma grande barreira aí de aprendizagem, porque diferente de outros jogos aí, ele não pega na sua mão. Embora tenha tutorial, você vai ter que suar a manga para aprender o jogo. Mas se por acaso você tem pretensões de iniciar
Em qualquer jogo de luta, existem personagens com uma barreira menor de aprendizagem. Em Tekken 7 eu sugeriria o próprio Jin, que é um dos protagonistas da história aí. Ele, ele é um personagem forte, tem combos fáceis, né? Tem as rotas de combos que é mais simples. E normalmente eu sempre joguei por ele até pela facilidade, que é diferente do pai dele, que é o Kazuya. É um personagem com muitos recursos também, divertido para jogar, mas você percebe que se você for olhar lá na playlist de golpes, ele é um personagem mais complicado. Então, enfim, Yujiro Hama tá chegando em Tekken 8 e é fantástica essa notícia. Havia especulação que a gente talvez receberia a Tifa, né, de Final Fantasy. Ela também combina com esse universo, né, porque ela é uma personagem porradeira e eu acho que ela agregaria muito à franquia, até porque, como eu disse, esses personagens convidados é a oportunidade de trazer mais fãs, trazer pessoas que não estão no meio desse universo de luta que a gente sabe que é nichado, tem uma barreira de entrada complicada e até pela automatização dos jogos, e isso torna até mais difícil trazer novos jogadores, porque jogo de luta não tem tanta facilidade, ele não pega na sua mão. Você vai ter que dedicar algumas horinhas ali para aprender e vai ter que sofrer um pouquinho para depois se divertir. Até você acertar os primeiros combos e ganhar umas ranqueadas aí, você vai passar muita dor de cabeça. Então tinha até essa especulação da Tifa que eu acho que agregaria muito para a franquia. E outro personagem que eu achava que também que daria muito certo com a franquia do Tekken 8 seria o Kazuma Kiryu, que é um dos protagonistas aí do Yakuza, que é um jogo da SEGA. Ele é porradeiro, não lança projétil, né, não tem poder, é um personagem de porradaria. Embora, como eu havia dito, Tekken está agregando muitos assets de jogo de 2D. Inclusive a gente já vê alguns personagens aí lançando projétil. Embora tenha aquela mecânica de você girar no cenário, né, porque é um jogo 3D, para escapar de um projétil. Antigamente Tekken não tinha isso, era um ou outro. Um Davidinho da vida, um Devo Kazuya, eram poucos. E agora já tem bastante personagem lançando projétil. Então eu acho que tanto a Tifa quanto o Kiryu seriam boas adições a essa franquia. Mas felizmente eles surpreenderam. Quando eu vi esse trailer aí eu fiquei embasbacado. É uma adição que eu não esperava. O personagem é carismático, é forte, inclusive o verdadeiro ogro. Eu até brinquei com essa situação na thumbnail. O ogro tá chegando na área, porque o apelido do Yujiro Hama é o ogro. Ele é conhecido no universo de Baki como o homem mais forte da Terra. E ele tem algumas demonstrações de força interessantes, como eu havia dito. A franquia de Baki ela é bem excêntrica. Inclusive, essa cena eu lembro que eu assisti com meu irmão e o exército americano tá ajoelhando perante o Yujiro Hama. E você vê que é uma excentricidade excelente. Também tem outro feito dele, essa já é numa saga mais recente, que é a saga do Pickles, né? Aquele homem pré-histórico que eles ressuscitam e ele sai desafiando todo mundo. O Yujiro Hama vai entrar numa base militar e os guardas percebem que diante deles tem um cara muito forte. Eles simplesmente começam a sair na mão entre si para não lutar com o Jiro. E isso eu achei fantástico, é um jeito interessante de demonstrar força. O Itadaki é um autor diferentão. É por isso que está fazendo esse sucesso, né? Até a própria ilustração dele é um tanto quanto diferente. Você vê que o rosto do Yujiro é todo enrugado, aquele sorriso exagerado, até a marca nas costas, né? As costas do demônio. Então vai ser uma adição interessante. Já que Tekken agora também tem especial, eu estou rezando para eles coloquem para que o especial do Yujiro seja o Nunchaku humano. Aconteceu a luta dele com o Baki. E em certo momento da peleja, ele pega o Baki pela perna e começa a girar ele como se fosse um Nunchaku. Eu acho essa cena absolute cinema. Eles poderiam replicá-la em um especial. Eu espero que eles façam isso, eu não sei. A equipe da Namco é grande, eles são muito competentes, né? E com certeza vão fazer um boneco icônico.
Senhoras e senhores, Yujiro Hama está chegando em Tekken 8. O que vocês esperam dessa interação? São a colisão de dois universos riquíssimos, né? E que podem trazer muitos frutos. Comentem o que vocês acharam desse anúncio. Viram o anúncio para começo de conversa? Se viram, comente o que você achou. Comente se você conhece a franquia de Baki, ou se você já jogou Tekken 8, né? Ou já jogou algum jogo de Tekken. Se inscreva no canal, que isso ajuda muito. E até a próxima, pessoal. Forte abraço e fiquem todos com Deus.